Fala aí, meu parceiro! Trouxe uma obrinha nova pra vocês, hein? Vocês estão bom? Já deixa aquele hype aí nos comentários pra eu saber que vocês estão curtindo. E não esquece do like que ajuda demais, seus coisão! Agora é só ficar com o vídeo. Bora! A história do nosso protagonista começa dentro de uma sala de aula, naquele clima clássico, geral conversando besteira, tipo o grupo de WhatsApp da família. E ele lá, quietão, englanando tudo. Do nada, a porta abre e entra um carro com aquele sorrisinho de playboy arrogante, tipo o herdeiro que fez curso de coach. Os amigos já vão em cima, puxando o saco, e uma garota pergunta como foram as vendas dele. O cara, todo cheio de si, solta: 48 milhões em um mês. A menina quase deixa o queixo cair no chão e a galera já começa. Já prepara a festa aí, hein? E o cara manda: relaxa, dessa vez vai ser em grande estilo. Mas aí, do nada, o clima vira. O cara fica sério e vai direto no protagonista e simplesmente mete a cara dele na mesa. E não para, continua batendo e ainda manda: na próxima tu compra ou vai ser pior. O parque aguenta tudo calado, segurando a raiva. A galera até fala pro valentão parar, mas ele só ri. Professor aqui, tudo comprado, é só jogar um dinheirinho que resolve. Resumo: corrupção nível Brasil raiz. Ele continua espancando o parque como se nada fosse. Mas aí, Parque levanta o olhar. Aquele olhar gelado de quem já zerou o modo história e tá só esperando o boss final. Só que o idiota não entende o recado e continua provocando. Ele sabe que o parque não vai chamar a polícia, porque o cara tá liso, quebrado nível fim de mês sem vale. E isso tudo faz o parque lembrar de 2 anos atrás, quando uma gangue escolar chamada Nexus virou notícia no país inteiro. E adivinha? O parque foi o maluco que bateu de frente com o líder, Shang Tsung, sozinho. Mas quando ele achou que tudo tinha acabado, veio a rasteira. Os capangas da gangue meteram um processo nele com provas falsas, tudo bem montado, tipo novela das 9, e ele perdeu. O pai dele teve que vender a academia para pagar o acordo. Aquilo destruiu o parque por dentro. Ele se sentiu culpado pra caramba e fez uma promessa: nunca mais usar os punhos. O pai ainda tentou consolar: não chora por isso, mas já era. O parque aprendeu da pior forma possível: sem dinheiro você não é nada. Voltando para a realidade. Enquanto ele está indo para casa, 3 caras reconhecem ele. Olha lá, não é o cara que peitou a Nexus? Um deles, careca e bombado, chega já puxando o parque para um beco suspeito. Aquele clássico cenário de deu ruim. E começa a espancar ele sem motivo nenhum, chamando ele de fracote, humilhando, mas o parque só apanha, não reage. O cara até estranha. Esse aí enfrentou a Nexus, tá de sacanagem, e continua chutando, até meter o pai do parque no meio. Aí muda tudo. O parque segura o pé dele e lança um olhar tão sinistro que dá bug no sistema do cara. O bombado trava, literalmente. Um dos comparsas até fala: mano, meu corpo parou. Mas o parque solta o pé e pede desculpa. Sim, ele pede desculpa. Os caras ficam em choque, mas o bombado ignora o aviso do universo, pega um pedaço de madeira e quebra na cara do parque várias vezes. Depois vão embora, como se nada fosse. Silêncio. E aí surge um cara misterioso. Observando tudo, ele olha para o parque e manda: tu tá fazendo o quê? Apanhando de propósito? Ele já sabe que o parque tá quebrado, sem grana, então abre a bolsa e joga um monte de dinheiro no chão, tipo cena de filme. Isso aqui dá para pagar um advogado, mas sinceramente, seria mais divertido tu acabar com eles agora e resolver o resto depois. E ainda manda: 3 minutos são suficientes? O parque pergunta quem ele é, e o cara responde: alguém que quer destruir a vida do Shang Tsung. Mas antes de explicar melhor, ele aponta para os caras voltando. Os idiotas veem o dinheiro no chão e voltam na hora, cérebro deles desligado. O bombado começa a falar merda de novo, e aí, um soco. Só um. O cara simplesmente é apagado da existência. Os comparsas ficam em choque e o parque manda: na real, só preciso de 4 segundos. E aí ele para de se segurar. Acaba com os dois em segundos, tipo o highlight de luta. Depois disso, ele e o misterioso vão conversar num prédio chique. O cara revela quem é: Junu, o empresário mais jovem bilionário do país, tipo um Elon Musk versão dorama. Ele começa a se gabar, depois se controla e explica a situação. Enquanto o parque tá na merda, o Shang-Tsung virou aluno exemplar, modelo, respeitado, mas por trás ainda manda nas ruas. Vida dupla nível protagonista de série. O Junu fica puto, isso é uma piada. E manda a proposta. Ele banca tudo pro parque. Dinheiro, vida fácil, até recuperar a academia do pai. Em troca, só quer que o parque use os punhos.
para destruir o Shansu, do jeito mais sujo possível. O parque pergunta o motivo. O Junu muda a expressão, pesado. Você vai descobrir com o tempo. No dia seguinte, Park entra na sala sem medo nenhum. Agora, ele tem dinheiro por trás. E já chega abrindo a porta com estilo. Lá dentro, um outro otário da Nexus chamado Mogul está ameaçando a sala inteira. Todo mundo vai gastar $300 no meu produto. Esquema de pirâmide versão escola. A galera com medo, menos o Park. Ele chega e pergunta: dinheiro é tudo mesmo? E completa: tudo que as pessoas querem vem do dinheiro. E então, socão. Apaga o Mogul na frente da sala inteira. Silêncio total. O Park finalmente aceita. Dinheiro é status. Flashback do Mogul. Ele também já foi confiante, até ver o Park lutando e perceber que não tinha chance. Mas quando o Park caiu por causa do dinheiro, ele aprendeu a lição. Ficou rico explorando os colegas e virou o topo da cadeia. Até agora, porque o Park voltou, e voltou diferente. No presente, o Mogul tenta reagir, mas o Park não dá uma chance. Desce a porrada sem dó, a sala inteira assistindo o vexame. Humilhação ao vivo. O Mogul tenta pedir ajuda, mas o amigo gordo finge que nem conhece. Clássico. Desesperado, ele tenta usar o celular como prova, mas o Park continua chutando a cara dele sem parar. O cara só quer sobreviver agora. Ele consegue fugir da sala, mas o Park vai atrás. Modo caçador ativado. O Mogul pensa rápido. Não dá para vencer esse cara, mas eu sei quem pode. Ele corre para uma academia, entra gritando por ajuda. Um maromba top aceita ajudar, por 2 milhões. O Mogul aceita na hora. Mas aí o Park chega, olha pro cara e simplesmente tira dinheiro do bolso, mais que o outro. Melhor tu nem se envolver. O cara aceita na hora. Lealdade, nunca nem vi. O Mogul entra em desespero e o Park simplesmente pega ele e joga pela janela. Sim, pela janela. O cara cai na frente de um professor. E aí, deu ruim. Depois da aula, os dois vão para a diretoria. O professor começa a dar sermão, lembrar do passado, falar do pai dele. Erro grave. O Park perde a paciência e mete outro soco brutal no Mogul, na frente do professor. Caos instaurado. Mas aí entra um advogado, representando o Junu. E pronto. Tudo se resolve no dinheiro. O Mogul é expulso. O diretor também está envolvido em sujeira. E o Junu já tem tudo nas mãos. Manipulação nível mestre. O Park pergunta como ele fez tudo isso. O Junu responde como se fosse nada. Dinheiro resolve. Mas ele ainda não terminou. Ele quer mandar o Mogul para a cadeia juvenil e depois acabar com o diretor também, sem deixar ninguém escapar. Enquanto isso, o Mogul, completamente destruído, jura vingança e decide dar um passo além. Ele vai até um lugar sinistro, cheio de criminosos, e oferece 10 milhões para matarem o Park. O chefe até recusa no começo, mas quando o valor dobra, ele aceita. E a treta agora subiu de nível. A comida incrível de frango frito do pai dele foi há 2 anos. A expressão de Junu muda. Ele fica furioso e se lembra de tudo como se tivesse acontecido ontem. Ele fica em silêncio por alguns segundos, mas então decide ir embora. Ele anuncia que não poderá aparecer por um tempo por causa da sua agenda cheia, já que finalmente está chegando perto do seu objetivo. Junu sai da casa e vê seu advogado esperando por ele. O homem informa que Mogul está se movimentando novamente. Ele pede instruções, mas Junu lembra que não quer mais jogar de forma justa. O advogado sorri e decide seguir as ordens do seu chefe. À noite, o pai de Park recebe uma ligação de uma grande academia. Ele aceita a proposta e descobre que o salário também é excelente. Ele decide ir até lá no dia seguinte e assim que a ligação termina, começa a gritar de felicidade e compartilha a boa notícia. Ele se pergunta como ficaram tão sortudos de repente e acredita que talvez até possam ficar ricos em breve. Park se prepara para ir à academia. Seu pai o aconselha a voltar no horário, pois eles finalmente vão comer bem como reis. Park percebe o sorriso genuíno no rosto do pai e se sente feliz por isso. Ao sair de casa, ele recebe uma ligação e descobre que Mogul está tramando algo. Junu explica que ele contratou alguns estudantes fugitivos, mas que não devem ser um grande problema.
Ele aconselha Park a ligar caso tenha problemas, mas o protagonista responde que não há necessidade. Junu fica confuso, e então Park esclarece que os aspirantes a criminosos já estão ali. Park pergunta quem são, mas logo percebe uma van vindo em alta velocidade em sua direção, pronta para acabar com sua vida. O protagonista imediatamente corre em direção a ela tentando se salvar. Park cai no chão e sofre um ferimento na cabeça. Os criminosos riem dele, se perguntando se ele é algum tipo de masoquista. Jin-song fica surpreso e diz que foi uma atitude inteligente. Ao perceber que Park está se levantando novamente, Park fica furioso e se prepara para acabar com todos. Os homens pegam suas armas e se preparam para enfrentá-lo. Mesmo sem lutar há muito tempo, Jin-song percebe que Park ainda possui força e agilidade. Ele acredita que pode vencer, já que Park está ferido. Pessoas dos apartamentos próximos percebem o barulho e se perguntam o que está acontecendo. O criminoso sorri e manda seus homens entrarem na van. Ele espera ver Park novamente e vai embora. Mas Park não deixa isso passar. Ele corre atrás da van em alta velocidade. Os criminosos riem, achando que enlouqueceu, mas logo percebem que ele está se aproximando. Eles ficam assustados. Park pula na van e quebra o espelho. Ele agarra um dos capangas e deixa a van ir embora. Os outros perguntam ao chefe se devem voltar para ajudar o companheiro, mas Jin-song manda que deixem-o para trás, chocando todos. O capanga que caiu tenta se levantar. Park manda que diga para onde estão indo. O homem brinca e não leva a situação a sério. Então o protagonista acerta um soco no rosto dele. Ele dá mais uma chance, mas o capanga continua em silêncio. Park começa a espancá-lo brutalmente. Dentro do esconderijo, os criminosos comemoram a vitória. O líder manda que não exagerem na bebida. Mogul permanece em silêncio, com o rosto cheio de frustração. Ele fala e diz que tudo aquilo é ridículo. Ele não entende por que estão comemorando. Espera que façam valer o dinheiro e se pergunta o que farão se Park descobrir o esconderijo. O líder entende o ponto, mas duvida que Park apareça. Ele menciona um ditado coreano sobre caçar um urso, quebra um copo e lembra Mogul que eles estão lidando com um tigre. Ele segura o rosto de Mogul com o vidro quebrado e diz que nenhuma faca funciona contra um tigre, mas lembra que no passado, tigres eram caçados usando vários cães. Os cães atormentavam o tigre até ele ficar exausto. Jin-song pretende usar a mesma estratégia. Seus homens vão tirar a paz de Park até ele cair. De repente, alguém quase arrebenta a porta. Todos ficam assustados ao ver o amassado no metal. O líder manda um capanha verificar. O homem fica irritado, mas ao olhar, vê Park do lado de fora com clara intenção de matar. Todos ficam chocados por ele ter encontrado o esconderijo tão rápido. O líder tenta acalmar, dizendo que Park não conseguirá atravessar uma porta de ferro. Depois de alguns minutos, acham que ele foi embora. Mas, de repente, a expressão de um deles muda ao ver um braço pela varanda. Park entra pela varanda, quebrando o vidro. O líder não acredita, pois estão no terceiro andar. Park não perde tempo e começa a derrotar os criminosos um por um. Ele domina toda a gangue sozinho. Ele derruba vários homens e volta para enfrentar o restante. Mogul fica aterrorizado, mas observa que Jin-song permanece firme. Ele lembra que os criminosos derrotaram Seong facilmente e tenta se convencer de que ainda tem chance. Jin-song manda todos atacarem. Eles avançam com armas, mas Park permanece tranquilo. Ele pega um deles pela perna e o joga contra a parede. Outro tenta atacar por trás, mas é derrotado rapidamente. Um capanga acerta Park com um taco na cabeça, achando que causou dano, mas Park prova ao contrário jogando-o pela janela do terceiro andar. O homem cai no chão. Uma garota motociclista aparece e se aproxima. O capanga, quase inconsciente, ouve ela perguntar se Park está lá em cima, lutando. Ele confirma, mas ela simplesmente o acerta com o capacete e vai embora. A garota informa Junu sobre a situação. Junu parece preocupado, mas ela ignora e começa a falar sobre bolsas que viu online. Ela pede dinheiro em troca de mais informações, o que irrita Junu, mas ele paga. Ela então informa a localização de Park. Jin-song fica cara a cara com Park, sendo o último restante. Mogul está caído ao lado, completamente derrotado. O líder admite que não tiveram chance e acha que Park o poupou por precisar de algo. Park diz que ele está errado e tenta estrangulá-lo. Ele só quis deixar o pior para o final. Jin-song percebe que vai morrer. Ele tenta usar um taco, mas é jogado ao chão. Park começa a espancá-lo. Um garoto chorando aparece e pede para Park parar. Diz que é injusto, que já sofreu demais e que é órfão. Park escuta, mas o garoto começa a perder o controle. Junu chega e observa o caos. O garoto pergunta quem ele é e assume que foi ele quem mandou Park fazer tudo isso. Junu se apresenta e diz que pagará pelos danos. O garoto pede 10 milhões. Junu dá 50 milhões.
Jin-song, completamente derrotado, chama Park de monstro. Ele percebe que perdeu desde o começo e tenta escapar pulando do prédio. Quase consegue, mas Park segura sua gola. Jin-song puxa uma faca e Park o solta. Ele cai do terceiro andar, mas ainda consegue fugir mesmo gravemente ferido. Um capanga ferido ri e diz que Park se meteu em um grande problema. Revela que o pai de Jin-song é o presidente da PJ Shipping, uma gigante do setor. Junwoo sorri ao ouvir isso. Jin-song chega em casa e encontra seu pai, Harang. Ao ver o estado do filho, se preocupa. Jin-song pede para eliminar 2 homens. O pai diz que ele precisa pedir corretamente e encarar as pessoas nos olhos. Jin-song obedece e pede com determinação que quer vê-los mortos. O pai aceita e manda preparar tudo. Em um canteiro de obras, Junwoo aparece e critica a ideia de envolver tantos homens em uma briga escolar. Harang o chama de arrogante e pergunta por que ele quer morrer. Junwoo responde que ninguém quer morrer e que veio com um plano. Harang reconhece Junwoo e entra em choque. Ele recebe uma ligação informando que um acordo foi cancelado por ordem de Junwoo. Junwoo ri, percebendo que seu plano funcionou. Harang se ajoelha e começa a implorar. Ele manda seus homens irem embora. Ele implora para que o acordo seja restaurado. Junwoo diz que pode resolver, mas não quer associar sua empresa à imagem de um criminoso. Harang promete afastar o filho. Junwoo recusa e propõe que Jin-song pague pelo prejuízo trabalhando. Como a família trabalha com pesca, Jin-song acaba sendo forçado a trabalhar no mar. Depois disso, Park e Junwoo conversam. Park diz que Junwoo parece um vilão. Junwoo admite que não está jogando limpo, mas aconselha a Park a deixar para ele o que pode ser resolvido com o dinheiro. Uma garota aparece e aponta os ferimentos de Park. Junwoo a apresenta como nova aliada. Ela é uma celebridade que está ajudando a derrubar a Nexus. Seu nome é Se-Young Choi. Ela comenta que esperava que Park fosse diferente, mas o acha bem apresentável. Junwoo pede para ela não se aproximar demais. Ela responde mostrando o dedo do meio. Ela diz que preferiria ficar com um caminhoneiro. Junwoo imediatamente se lembra do comportamento idiota dela da última vez que conversaram. Ela ignora o que ele disse e manda ele falar sobre negócios. Junwoo fica um pouco irritado, mas se mantém calmo e revela que eles estão ali para fazer novos planos para o próximo movimento. Ela acredita que não há necessidade de plano, já que Park pode simplesmente bater em todo mundo com facilidade. Ele a lembra que a Nexus cresceu muito rápido e que Park sozinho não pode fazer nada contra um exército tão grande. Então decide começar pela força de combate. Ele joga um arquivo na mesa e revela que alguém pode se juntar a eles em breve. O protagonista reconhece o nome da escola mencionado e supõe que seja Donggan Kim. Junwoo confirma e lembra que ele foi o mesmo cara que enfrentou a Nexus ao lado de Park. Park se lembra de outra coisa. Junwoo já sabe que o cara lesionou o joelho na primeira luta, o que arruinou completamente sua vida. Mesmo assim, Junwoo deixa claro de forma egoísta que ainda precisa dele. Park fica em silêncio, mas Junwoo o tranquiliza, dizendo para ele relaxar, pois todos ali são profissionais. Ele acredita que é uma boa oportunidade para Park se reconciliar com seu antigo amigo e também limpar a escola infestada pela Nexus. Na escola Donggan, os membros da gangue realizam uma reunião. Um deles informa que Mogul foi enviado para um reformatório juvenil. O bullying e as compras forçadas foram a causa, então não podem mais contar com ele. Os membros riem do fracassado, mas um deles acredita que deveriam dar uma lição no responsável por isso, já que Mogul ainda fazia parte da gangue. O informante continua e revela que quem fez tudo isso foi Han-jun Park, o número 1 do ensino médio. Gang-chul fica um pouco surpreso ao ouvir isso. Eles se lembram que o protagonista prometeu ficar na dele. Enquanto discutem, um estudante entra correndo e anuncia que Han-jun Park se transferiu para a escola deles. Toda a gangue, incluindo Gang-chul, fica surpresa. Dentro da nova sala, o protagonista se apresenta e diz que está ali para destruir todo mundo. A classe inteira olha para ele. O professor ri e manda ele sentar. Park vai até seu lugar e senta ao lado de An-jo. O cara começa a conversar e diz que foi avisado para não mexer com Park, mas ainda sente vontade de lutar com ele. Ele explica que também se transferiu recentemente e ouviu falar de Park desde então. Só quer ver se ele é tudo isso mesmo. Ele pede uma luta justa, mas Park ignora completamente. Irritado, o cara dá um tapa em Park. Resultado,
Park bate a cabeça dele na mesa e o derrota com um único golpe, chocando toda a sala. Enquanto isso, em um campo de treino, Choi ainda acha uma má ideia adicionar Dong-gun ao time. Ela diz que conhece muitos caras fortes e acha que Junwoo só está puxando o amigo de Park por causa da lesão. Junwoo discorda e diz que Dong-gun é provavelmente o cara mais persistente que ele conhece. As pessoas subestimam ele por causa do físico, mas ignoram sua determinação. Ele acredita que pessoas assim podem quebrar, mas nunca se curvam. Ela ainda duvida por causa do joelho lesionado. Junwoo acredita que ele pode perder parte do vigor, mas vai desenvolver um novo tipo de força. Ela fica em silêncio e diz que ele deveria escrever um livro. Na escola, Park anda pelo corredor cheio de criminosos. Ele finalmente encontra seu antigo amigo. Um cara aparece e chuta Dong-gun por demorar mais de 5 minutos para trazer comida. Ele acha que gastou dinheiro à toa e começa a espancá-lo para ensinar uma lição. Outros dizem que bater não resolve mais, mas o agressor acredita que pode deixá-lo mais assustado e obediente. Park observa tudo com expressão fria. No escritório de Junwoo, Choi finalmente concorda em trazer Dong-gun, mas duvida que Park vá se reconciliar com ele. Ela acha que seria mais fácil resolver com dinheiro. Junwoo diz que Dong-gun não liga para dinheiro. Ele lutou contra Nexus só porque Park lutou. Ele acha isso estúpido, mas aprendeu que o inimigo de um amigo também é seu inimigo. Na escola, Dong-gun finalmente consegue um descanso e se senta. Park se aproxima e o cumprimenta. Dong-gun já sabe por que se transferiu e diz que é impossível vencer. A gangue ficou muito forte, com poder financeiro também. Park diz que desta vez vai vencer. Dong-gun chama isso de ilusão, já que sua determinação não impediu ele de acabar daquele jeito. Park fica em silêncio, mas manda ele apenas observar. O líder observa os dois da janela e chama isso de fraqueza. Ele manda seus homens se prepararem para derrubar Park. No hospital, o médico fica feliz que Dong-gun esteja se cuidando, mas alerta que ele pode perder a mobilidade para sempre se continuar adiando o tratamento. Dong-gun fica em silêncio. Ao sair, Gang-chil aparece e pergunta o que o médico disse. Ele diz que veio ver como está o antigo número 1. Ele viu a conversa com Park e quer saber se ele se recuperou. Ele quer derrotá-lo novamente. Dong-gun diz que ele não tem chance sozinho. Gang-chil se irrita e o chuta. Diz que não é mais subordinado de ninguém e não aceita desrespeito. Ele lembra do passado e diz que lealdade quase deixou Dong-gun aleijado. Dong-gun responde que ele traiu todos ao se juntar à gangue. Gang-chil ri e diz que não quer ser um idiota leal e duvida que Dong-gun consiga manter isso. Na escola, um anúncio começa. Gang-chil se apresenta e avisa toda a escola que Hanjun Park voltou para destruir a Nexus. Ele chama isso de ridículo e manda Park se preparar. A sala inteira se levanta pronta para lutar. Gang-chil admite que não venceria sozinho, mas não liga para jogo justo. Um exército de estudantes vai até a sala de Park armados, mas antes que entrem, alguns são arremessados para fora totalmente destruídos. Eles percebem que Park já derrotou todos dentro da sala. Park sai com um olhar frio e chama todos para atacar. Todos avançam ao mesmo tempo. E Park enfrenta todos sozinho. Ele vai derrotando um por um. Dong-gun tenta ignorar tudo, se segurando. A luta continua. A escola inteira tenta derrotar Park, mas ele resiste sozinho. Eles chamam ele de louco e percebem que ele não estava brincando. Tentam imobilizá-lo. Conseguem por um momento, mas ele se solta rapidamente e continua destruindo todos. Ele derrota praticamente toda a escola. Exausto, ele volta para dentro e ainda tem mais gente esperando. Eles ficam decepcionados por ele já estar cansado e avançam contra ele. Dong-gun continua tentando ignorar. Ele acha que Park não vai vencer. Choi aparece e diz que Park está no limite. Ela provoca Dong-gun por ignorar o amigo. Se apresenta como colega de Park. Dong-gun diz que está fraco demais para lutar. Ela diz que já sabia e revela que Park já esperava isso acontecer. Mesmo tendo a opção de fugir, ele ficou e está lutando por ele. Dong-gun lembra das palavras do amigo. Ela diz que ele não vai se arrepender. Isso faz Dong-gun repensar tudo. No corredor, Park termina de derrotar todos, completamente exausto. Mas Gang-chil aparece com mais homens. Ele elogia Park, mas diz que ele não vai aguentar contra os 10 mais fortes. Park continua determinado. Eles avançam. Mas antes de acertarem, Dong-gun aparece e acerta um deles. Ele reclama que Park sempre rouba a cena. Chamam ele de rato,
mas o líder manda atacar os dois. Eles enfrentam todos juntos. Mesmo com dor, Dongan luta. Park também, e juntos se tornam imparáveis. Os inimigos entram em desespero. Park pede desculpa. Dongan admite que culpava Park, mas precisava culpar alguém. Park sorri. O líder interrompe e ataca. Eles desviam. Dongan decide enfrentar ele sozinho. Eles entram em uma sala. Park joga o líder para dentro. Dongan tranca a porta. O líder acha isso idiota. Dongan diz que pode parecer isso para alguém sem amigos. O líder se irrita e ataca. Dongan contra-ataca. O líder pega ele pelas pernas e o joga contra a porta de vidro. Quebra tudo. Dongan perde sua arma, mas amarra a camisa na mão. Eles trocam golpes. Dongan usa a camisa para agarrar o rosto dele e jogar no chão. Começa a bater. O líder puxa a perna machucada dele. Dongan grita de dor. O líder diz que ele não é mais o mesmo. Mas Dongan continua. O líder bate nele até ele cair e tenta ir embora. Dongan manda ele esperar. Pega os cacos de vidro. O líder avança. Dongan usa isso e acerta um golpe forte e continua batendo. Ele admite que ninguém vai entender, mas diz que vai se sentir envergonhado. Mais tarde, ele diz que ficaria envergonhado na frente do parque se não vencesse aquela luta. Gang Chou começa a perder a visão depois de levar uma sequência de socos, enquanto Dong-yeon lembra tudo o que passou. Com isso, ele desfere o golpe final e nocauteia o Brutamontes. Mesmo com a perna doendo, Dong-yeon ignora a dor e sai para ver que seu amigo realmente venceu. Park segura o amigo ferido e começa a rir enquanto os dois deixam a escola juntos. O presidente do conselho, Dong-yeon, fica chocado ao ver o estado da escola. Ao descobrir que Park foi o responsável por tudo aquilo, ele observa o cenário destruído e acha difícil acreditar que tudo foi causado por apenas uma pessoa. Ainda assim, ele ri e ordena que tragam Park até ele. Quando ficam cara a cara, Min revela que eles não costumam interferir nos problemas dos alunos, mas não se importam de resolver assuntos entre adultos. Dong-yeon descobre quem está por trás de Park, mas ainda assim diz que aquilo é injusto, já que vivem em um país regido por leis. Min então joga algumas malas no chão, acreditando que aquilo será suficiente para satisfazê-los. Dong-yeon sorri de forma maliciosa e manda seus homens verificarem, deixando claro que nada além de grandes quantias em dinheiro o satisfaria. O capanga abre as malas, mas para surpresa de todos, há apenas livros dentro. Confuso, Dong-yeon questiona o que aquilo significa, então Min pede que ele leia as manchetes. Ao verificar, ele encontra informações comprometedoras, sua gangue recrutando graduados, além de provas de desvio de verbas, fraude fiscal e vários outros crimes. Min o alerta para recuar, caso contrário, ele está disposto a investigar ainda mais. Dong-yeon se enfurece e ameaça Min, lembrando a situação em que ele se encontra. Mesmo assim, Min permanece completamente calmo e diz que mesmo que ele morra, isso não acabaria ali. Ele afirma que se KR e DY entrarem em conflito, duvida que Dong-yeon sairia vencedor, e que a ameaça de morte já é motivo suficiente para transformar aquilo em uma guerra total. Sem escolha, Dong-yeon se controla e manda seus homens abaixarem as armas. Indo direto ao ponto, ele pergunta o que Min quer. Sem hesitar, Min responde. Ele quer a escola inteira, o que deixa Dong-yeon completamente surpreso. No hospital, Choi acha difícil acreditar que Park enfrentou a escola inteira e ainda saiu praticamente ileso. Park começa a responder, mas o médico aparece e diz que não entende como ele conseguiu aguentar tudo aquilo. Ainda assim, ele traz uma boa notícia. A cirurgia foi um sucesso e Dong-yeon vai se recuperar. Ao ouvir isso, Park finalmente sorri. Enquanto isso, em um restaurante luxuoso, Junwoo aguarda calmamente enquanto uma mulher conduz uma entrevista com Chan Soo-kim. Durante isso, Junwoo lê a notícia sobre a escola e sorri, satisfeito. Depois que a entrevista termina, Chan-soo percebe a presença de Junwoo e entende que foi ele quem cancelou sua agenda. Ele se mostra surpreso por alguém tão importante estar atrás dele e até demonstra certa admiração. Mas Junwoo corta isso rapidamente e manda ele parar com a encenação. Ele se senta e lembra Chan-soo de quem ele é. O líder sorri e diz que se lembra de tudo, mas que as coisas mudaram. Ele elogia Junwoo por ter chegado tão longe, dizendo que agora ele não passa de um gamer. Apesar disso, demonstra respeito. Porém, Junwoo não se deixa enganar e deixa claro que não vai deixar o passado para trás tão facilmente. Com um sorriso frio, ele revela que já destruiu Dong-yeon-hae. Depois disso, se levanta sem interesse em continuar a conversa. Chan-soo tenta cumprimentá-lo, mas Junwoo ignora e vai embora, dizendo que espera que ele consiga manter aquele sorriso na próxima vez que se encontrarem.
Chansu continua sorrindo, mas assim que sai do restaurante, sua expressão muda completamente para frustração. Já Junwoo, dentro do carro, percebe que estava preocupado à toa. Ele achava que ainda poderia se sentir intimidado, mas ao ver o rosto de Chansu, percebe que ainda sente a mesma raiva de antes. No carro, o motorista pergunta se ele pretende agir. Chansu responde que o que aconteceu na escola foi um convite e que ele definitivamente vai revidar. Ele acredita que essa batalha será a maior da história da Coreia. Em um prédio luxuoso, vários líderes se reúnem. Choi chega e questiona por que foi chamada para uma reunião urgente. Outros também demonstram insatisfação, mas logo todos os líderes estão reunidos. Eles descobrem que o assunto é Park. Muitos pensavam que ele tinha sumido depois de ser destruído pela gangue. Dong-yeon, sem entender, pergunta quem é ele. Mil ri da ignorância dele, mas começa a explicar. Park era um grande problema para a organização. Ele liderava um pequeno território que a Nexus nunca conseguiu dominar completamente, o que era humilhante para eles. Pior ainda, sua resistência inspirou outras pessoas, criando mais inimigos para a Nexus. Mesmo usando todos os recursos, eles não conseguiram derrotá-lo completamente. Por causa disso, a organização quase entrou em colapso por causa de um único homem. Dong-yeon acha difícil acreditar, mas Mil diz que ele entenderá quando o vir com os próprios olhos. Para ele, Park é literalmente uma besta. Dong-yeon começa a rir, chamando todos de fracos por perderem para uma pessoa só, o que irrita os líderes. Alguns concordam parcialmente, dizendo que isso ficou no passado, mas outros pedem cautela. Para alguém como Park, qualquer descuido pode virar uma grande oportunidade. Chansu finalmente chega e anuncia que uma guerra é inevitável. Ele já decidiu isso, mas quis reunir todos pessoalmente. Alguns acham exagero, mas ao ver sua expressão, ficam em silêncio. Um dos líderes se oferece para lidar com o problema pessoalmente. Chansu aceita, mas avisa que dinheiro não será suficiente dessa vez. O inimigo agora tem apoio forte. O homem, tocando sua cicatriz, responde friamente que já está preparado desde o dia em que a recebeu. Durante a noite, uma gangue de motoqueiros se reúne. Eles finalmente têm a chance de destruir Park. Enquanto isso, Junwoo leva Park até uma casa queimada e diz que é injusto que ele não saiba nada sobre seu passado. Ele decide contar tudo. O dinheiro que ele usa pertence ao antigo dono daquela casa, seu melhor amigo. Ele explica que 2 anos atrás, seu amigo criou uma inteligência artificial capaz de prever o mercado financeiro. Mas tudo mudou quando Park perdeu para Nexus. A gangue tomou o controle da região e começou a perseguir Junwoo. Ele e seu amigo resistiram, mas não eram lutadores. Mesmo assim, enfrentaram a gangue. Junwoo achava que eles desistiriam, mas estava errado. Como vingança, a gangue queimou a casa do amigo e o matou brutalmente. Desesperado e sem esperança, Junwoo pensou em acabar com a própria vida. Antes disso, decidiu apagar tudo relacionado ao amigo, incluindo o laptop. Mas ao acessar, viu que o sistema tinha gerado uma enorme fortuna. Aquilo não trouxe felicidade, mas deu a ele um novo motivo para viver: vingança. Mais tarde, Junwoo liga para Choi e conta que revelou tudo para Park. Ela brinca com ele, mas depois avisa que os inimigos estão vindo atrás dele. Nesse momento, Junwoo percebe que seu carro está cercado por motoqueiros. Eles jogam tinta no veículo, impedindo a fuga. O motorista tenta escapar, mas o carro perde o controle. Junwoo bate a cabeça e desmaia. O líder inimigo atende o telefone de Choi e manda um recado para Park ir até o centro de distribuição, pois ele estará esperando. Enquanto isso, Park caminha de volta para casa, lembrando da conversa com Junwoo. Ele diz que aquilo tudo pode até parecer exagerado, mas ele nunca teve a intenção de desistir. Choi aparece com a moto e manda ele subir rápido, explicando toda a situação. Sem hesitar, Park parte direto para o confronto. Junwoo acorda e alguém pensa em nocauteá-lo de novo, mas In-soo o impede, dizendo que eles estão mantendo o cara como isca para o Park. Junwoo reconhece quem eles são e começa a rir alto. Ele chama todos de idiotas por simplesmente sequestrarem o presidente de uma empresa importante sem pensar 2 vezes. Ainda ironiza o plano ridículo e diz que até consideraria contratá-los por isso, mas aconselha In-soo a ter um pouco de noção. Ele lembra que eles são os capangas mais fracos e recorda claramente como In-soo se ajoelhou de forma patética diante do Park, implorando por misericórdia 2 anos atrás. Junwoo duvida que eles consigam sequer encarar o Park. O grandalhão fica irritado, mas In-soo o impede e decide lidar com a situação pessoalmente.
Ele diz que Junu sabe um pouco sobre sua facção, mas não tudo. Apenas um covarde se ajoelhou, não o grupo inteiro. Junu sorri e manda ele pegar leve com o irmão, já que ele se ajoelhou para salvar a bunda patética do próprio Insu. Isso irrita ainda mais os caras. Um deles perde a paciência e tenta bater em Junu, mas um subordinado chega avisando que Park está se aproximando. Insu sorri de forma maliciosa e manda guardar energia para o verdadeiro alvo. Junu até elogia o timing do Park, mas acaba sendo arremessado contra a parede pelo grandalhão. Enquanto isso, Park e Choi estão sendo perseguidos por vários motoqueiros. Ela tenta despistar, mas eles continuam atrás. Park avisa que eles pararam de seguir e manda ela olhar para a frente. Choi freia bruscamente ao ver o grandalhão bloqueando o caminho com outros capangas. Ele encara Park, segura o impulso de atacar e manda eles seguirem até o local. Apesar de querer matar Park ali mesmo, diz que existem regras. Eles seguem até o centro de distribuição. Choi começa a provocar o grandalhão por causa do tamanho dele, mas ele ignora até perder a paciência e mandar ela calar a boca. Mesmo assim, ela continua provocando, lembrando do líder deles que se ajoelhou e prometeu não lutar mais, e pergunta por que ainda estão atrás do Park. O cara perde o controle e tenta atacar, mas Park intervém e diz que ela está certa. O grandalhão ignora as ordens e parte para cima, só para ser lançado longe com um único chute. Ele cai de cabeça no chão, deixando todos em choque. Park entra no local com confiança ao lado de Choi. Os capangas percebem o problema e se organizam para atacar juntos. Junu, preso, manda Park se apressar para soltá-lo, dizendo que suas pernas já estão dormentes. Insu tira o casaco, se prepara e decide lutar sozinho. Ele cumprimenta Park com arrogância. Park reconhece que ele é irmão de Mansu. Sem perder tempo, Insu ataca. Mesmo quando Park desvia, seu rosto começa a sangrar, mostrando a velocidade absurda do golpe. Insu revela que esperava por essa luta há muito tempo e continua atacando sem dar espaço. Ele declara que vai vingar a humilhação de 2 anos atrás. Park tenta contra-atacar, mas não consegue acertar nenhum golpe. Insu desvia de tudo com facilidade e ainda acerta um soco direto, chamando Park de lento. Park recua, irritado. Insu o provoca a continuar lutando. Ele revela que após a derrota do antigo líder, treinou sem parar por causa da humilhação. Abandonou o boxe para se tornar um verdadeiro lutador de rua e passou por um inferno, destruindo 27 escolas e várias gangues para ficar mais forte. Agora, decepcionado, pergunta por que Park não consegue mais reagir como antes. Ele continua pressionando Park, deixando Choi preocupada. Junu, porém, pede calma. Ele explica que Park não tem técnica formal, apenas força bruta e adaptação, e acredita que ele vencerá quando entender o estilo de luta de Insu. O problema é que Insu também sabe disso, e está usando sua força para desgastar Park aos poucos. A luta continua intensa. Park começa a reagir melhor, tenta agarrar Insu, mas é surpreendido por um golpe de joelho. Insu revela que ele não é apenas um boxeador, ele é um lutador de rua. Ele arremessa Park contra caixas enquanto os capangas acham que venceram, mas Insu diz que foi só o primeiro round e se prepara para o golpe final. Quando ele avança para finalizar, Park desvia. Um sorriso surge no rosto de Jinu. Park finalmente se adaptou. Ele acerta um soco poderoso em Insu e começa a virar o jogo. Insu tenta reagir, mas leva outro golpe brutal e começa a ser dominado completamente. Junu comenta que velocidade não é suficiente contra alguém como Park. Ele o chama de um verdadeiro monstro. Choi, confusa, pergunta por que Park deixou tantos golpes entrarem. Junu explica que ele estava lendo o adversário com o próprio corpo, aprendendo cada movimento. Agora, entendendo tudo, Park começa a prever cada ataque. Insu fica frustrado, percebendo que está sendo lido como um livro aberto. Mesmo assim, não desiste e acelera ainda mais os golpes, tentando esmagar Park de vez. Mas isso só piora a situação. Park o chama de lento e finaliza com um uppercut devastador. Durante a derrota, Insu lembra do irmão, que se ajoelhou para proteger pessoas importantes. Ele finalmente entende o peso daquela decisão. Mesmo ferido, tenta continuar lutando, mas não consegue.
Seus homens avançam para atacar Park, mas Ensu grita para pararem. Ele cai de joelhos e admite a derrota. Ele percebe que antes julgava o irmão por se ajoelhar, mas agora entende o peso disso, e que a verdadeira pressão vinha dos próprios subordinados. Os capangas ficam revoltados, mas ele aceita a derrota. Junu então intervém e manda todos usarem o cérebro. Ele explica que Ensu está fazendo isso para proteger todo mundo. Diz que seria vergonhoso vencer atacando em grupo e chama todos de idiotas. Aos poucos, os capangas ficam envergonhados. Junu manda Ensu levantar o rosto, cospe na mão e dá um soco nele como troco pelo sequestro. Depois diz que eles deveriam agradecer por não irem presos. Em seguida, revela que pagou todas as dívidas da gangue, incluindo o dinheiro que deviam ao Nexus. Todos ficam chocados. Ensu pergunta por quê. Junu responde que é por um motivo egoísta, mas que não foi de graça. Ele pede para checarem o celular. Ele também pagou os estudos deles. Diz que quer que estudem e trabalhem duro para pagar isso no futuro. Ele reconhece o esforço deles e afirma que fez isso por causa da determinação de Ensu. Choi zoa dele por ser bonzinho demais. Junu fica constrangido e manda ela calar a boca. Ensu se curva em agradecimento e promete pagar tudo. Junu o ignora e vai embora. Ensu pede desculpas aos seus homens e declara que essa humilhação não vai se repetir. Ele anuncia que a partir de agora não tem mais nada a ver com o Nexus e pergunta se todos estão com ele. A gangue inteira concorda. No dia seguinte, Junu elogia o time por resolver o problema. Park percebe que Choi está estranha, até que descobre que recebeu 40 milhões e está eufórica. Ela até brinca que espera que Junu seja sequestrado todo dia. Ele se sente ofendido, mas ela pede desculpa dizendo que não consegue conter a felicidade. Choi então observa o físico de Park e diz que ele ficaria incrível com roupas melhores. Com um sorriso malicioso, convida ele para sair no fim de semana e ir ao shopping. Lá, ela começa a zoar ele, fazendo vestir roupas ridículas. Depois tenta um estilo de astro do rock todo detonado. Tira foto, mas recua ao ver a cara ameaçadora dele. Junu manda ela parar de palhaçada. Então, finalmente, ela decide escolher algo mais casual e pede para Park experimentar. Ele sai do provador E pede para deixar o like. E aí, meu parceiro, curtiu a história? Então já faz o seguinte, deixa o like no vídeo, comenta aí o que você achou e se quiser mais dessa obra, fala nos comentários para eu entender melhor o que vocês querem ver. Isso é tudo por hoje e até mais!